A paz do Senhor a todos, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui agradecendo pela sua inscrição, seus likes, agradecendo pelas seus carinhos, as suas ajudas. Estamos aqui também dizendo que nós aqui estamos continuando orando por vocês, né? Hoje é 1º de abril, né? Um dia aí que muitos hipócritas, ímpios e até mesmo, entre aspas, que se dizem cristãos, tem falado piadas e dizendo mentiras. E a Bíblia nos afirma, Apocalipse, capítulo 22:15, né? Diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então, qualquer aquele que fala uma pequena mentira ou uma grande mentira, serão exonerados da presença de Deus. Bom, o meu comentário aqui, porém antes, é sobre os perigos que há no monte. Os perigos que há no monte e as vantagens que há no monte. Orar no monte, há algum perigo? Orar no monte muda minha história? É bíblico? Eu posso? Nós podemos? Muda alguma coisa? Por que Jesus orava nos montes? Então estas são as perguntas e aqui estarei dando as respostas. Muito bem, porém antes, inscreva-se no canal, clique no sininho. Assim que você inscrever, você clica no sininho, inscreveu, vai aparecer o sininho, você clica. Para quê, pastor? Para que você possa receber novos vídeos. Quando eu postar, aviso deles, aviso de novas postagens. E você que tem acompanhado o meu canal, que tem gostado dos conteúdos, que tem aí se maravilhado pelo que o Espírito Santo de Deus tem feito na tua vida, eu fico feliz. E esta é minha missão. Independente qual é a sua religião, independente qual é o seu crédulo, eu estou aqui justamente para ajudar você a chegar no céu. Não sou melhor do que ninguém, não sou mais perfeito do que ninguém. A maior perfeição está em Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que nós temos que olhar. É para Ele que nós temos que só prestar continência. E devemos também, devemos também parar de ser, muitas das vezes, o crente piolho. Aquele que anda sempre na cabeça dos outros. Então veja bem, vamos lá, para não ficar muito grande esse vídeo, eu quero rapidamente explicar. E tem muita gente aí que fala, pastor, o senhor enrola mesmo, o senhor demora muito para falar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu tinha televisão, que era um crente bem relaxado, eu assistia muito também um ator satânico aí, né, que chama um programa João Kleber, e tinha muitas piadas, muitas pegadinhas. E às vezes nós ficávamos esperando ver o resultado do que acontecia. E no final da conta, quando você via o resultado, quando você ia para ver o resultado, ele mandava esperar aí, vinha propaganda. E nós tínhamos toda a paciência para ouvir os profanos, hein? Então, veja bem que Deus nos abriu os nossos olhos e foi nos tirando dessa maldita televisão, desses malditos sacerdotes de Satanás. Assim também quando você para diante de uma televisão e vê lá um jornal, e aí eles apresentam a matéria que você quer ver, eles começam só a apresentar propaganda e deixam para passar no final, você é obrigado a esperar e ver tudo. Mas eu quero te dizer que os meus vídeos, eles não são pequenos, porque eu não dou simplesmente só a comida, eu também dou a sobremesa. Então a questão de você parar e ouvir este vídeo é para uma complementação, já vale para um culto na tua vida. Então a fé ela vem para ouvir a palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Esperam onde? Em Cristo Jesus. Então, desde já, eu quero aqui desde já agradecer a todos. Inscreva-se no canal, clique no sinal, no sininho, dê o seu like, compartilhe este vídeo, mas não clone o meu canal. Claro que, obviamente, aquele que clona o meu canal, obviamente, Deus tomará por uma providência sobre as vidas dessas pessoas. Não é maldição, mas é um alerta, porque a Bíblia diz, ai daqueles que defraudam
ai daqueles que furtam, ai daqueles que enganam. Então, seja um verdadeiro cristão. Tenha em sua vida o próprio ressentimento ou sentimento vivo divino do Espírito Santo que te dá a sabedoria para você criar os seus próprios conteúdos. A não ser quando queremos, na verdade, rebater contra os falsos. Como eu não sou falso, para os profanos sim, mas para os santos, não. Eu não sou o falso. Então veja bem, neste momento aqui, eu quero... Um irmão me perguntou, pastor, qual a diferença? Eu posso ir ao monte? Como posso ir ao monte? Eu gostaria, antes de tudo, só ler rapidamente algumas coisinhas que eu coloquei aqui, né, que eu separei para você, né? Eu vou citar alguma coisa que vai ser bem importante para você. Esse vídeo vai ficar uns 30, 40 minutos. Vai dar 40 minutos, eu vou encerrar o vídeo. E às vezes, não vou encerrar o vídeo, vai acabar aqui a memória do celular. Veja bem, existem 6 fatos que você precisa saber sobre o cristão orar no monte, né? Talvez não seja explicado os 6 aqui, mas alguns importantes eu vou aqui explicando, né? Primeiro, orar no monte é bíblico? Há pessoas que defendem a prática de orar no monte em vista das inúmeras referências bíblicas a respeito desta prática, argumentando que Jesus orava no monte, né? É verdade. Ao declinar dos dias, Jesus deixava seus discípulos ao pé de alguma rocha ou abrigado junto a alguma árvore e ia um pouco mais além para orar, né? Na verdade, mais além para orar, além das cidades. Ele era constantemente assediado, sua intimidade era violentada, né? Ele necessitava de um retiro, um lugar deserto para orar, razão porque se isolava nos montes. João capítulo 7, versículo 34, 8, 21, 11, 56. São os capítulos de João. Bom, parando um pouco para raciocinar aqui, o monte é considerado um lugar por Jesus santo. Se nós formos olhar, não vou citar capítulos e versículos, mas vou citar passagens, porque senão vai ficar muito grande, intenso esse vídeo. Mas se nós formos olhar, nós vemos aí, né, que Deus deu as leis para Moisés no monte. A arca parou sobre o monte. Jesus sempre ia ao monte. Os profetas fizeram... Moisés foi ao Monte Horebe. Elias, né, subiu no Monte Carmelo. Poxa, será muita coincidência isto? São inúmeras referências e algumas outras que eu não citei que nos levam a ver que o Senhor é o Senhor dos montes. Por isso nós temos em Salmo escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. A questão é, por que buscamos ao Senhor nos montes? Porque nós cremos que nos montes nós temos mais uma intimidade. Não é que o monte, Deus vai responder as suas orações só se for nos montes. Não. Os montes para o cristão é um ato de sacrifício em deslocar da sua casa, né, para ir para o meio da mata, uma altura, né, e sentir mais perto de Deus no sentido físico. É como se você colocasse uma escada para subir, para falar com alguém no segundo, terceiro andar. É assim. Mas as orações, elas devem ser só no monte? Não. Aonde você estiver, você deve orar. Aonde você estiver, as suas orações vão ser ouvidas. Não é verdade? Por isso Jesus até disse: olha, quando orares, entre no teu quarto, né? Tranque a tua porta, ora a Deus em secreto e tal. Quer dizer, assim também, as pessoas, quando elas vão orar, elas procuram um monte para uma santificação. A questão é que Deus te responde na cozinha, na sala, no banheiro, no quarto, aonde você estiver. Mas muitas das vezes você quer orar com mais liberdade. Você não quer que as pessoas ouçam as suas orações. Você não quer que seus tenha vergonha até de comentar, de ter uma intimidade maior com Deus quando está sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, esposo, seus amigos, suas amigas.
Então você, às vezes, quando está dentro da igreja, o que pode entender é que, às vezes, você percebe que alguém está parando para ouvir suas orações. Mas você quer sentir a presença de Deus e não consegue sentir por causa dessa interferência. Então, às vezes há uma necessidade de você falar sozinho com Jesus. Você quer falar só com Ele. Veja aí que levantando-se de manhã, né, Jesus bem cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com eles estavam. E achando-lhe disseram: todos te buscam. Onde que Jesus estava? No monte. Por que Jesus não orou junto aos seus discípulos? Por que Jesus não orou diretamente no meio daquela multidão? É porque Jesus queria falar com o Pai intimamente. Era só Ele. Há problemas que nós queremos só que Deus escute, não os que estão ao nosso redor, escute as nossas orações. Então o monte é, para nós cristãos, um lugar de santificação. O monte para Jesus era um lugar de santificação. Eu quero abordar aqui rapidamente, porque é muito extenso essa matéria, que eu tenho uma experiência vasta de monte, né? Já fiz muitas e muitas campanhas em montes, né? Mas o monte pode ser feito só numa montanha? Não, irmão, preste bem atenção. Nós sabemos que os montes, Jesus ia aos montes porque lá em Jerusalém é uma região montanhosa. As planícies lá são poucas, então muitas das vezes são montanhosas. E por a Bíblia, né, nos dizer que o Senhor, né, leva os olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. Então, porque o Senhor também é o Senhor dos montes, é o Senhor das alturas. Monte significa estar à altura. Então, quando você, lá em Jerusalém, Jesus procurava os montes, porque dificilmente era se encontrar uma planície para orar. Então, ele queria se isolar. Quando nós procuramos fazer uma campanha no monte, há uma diferença. A diferença é que nós temos que, vamos para o monte. Não podemos ir para o monte como nós somos para a igreja todos os dias. Porque quando nós tiramos um lugar para orar e consagramos, então aquele lugar se torna muito mais santo do que a própria igreja onde nós vamos. Por quê? Porque na própria igreja onde nós vamos, você pode se santificar e fazer da igreja santificação, porque é lugar santo. Mas só que você não pode impedir os profanos entrar, os adúlteros entrar, as prostitutas entrar, os beberrões entrar, né? Os que cometem o pecado entrar. Na igreja você não pode, porque é um lugar público, mas o monte também é um lugar público? Conforme for, talvez não. Talvez você tenha uma fazenda, talvez você tenha uma chácara, e você faz o seu monte para você mesmo ali sozinho. Então há diferença. Agora, quando você vai a um lugar público, que todo mundo vai, né? É outra história. Então você vai procurar um lugar mais reservado para você se santificar. Você quer falar com Deus. Você não quer que as pessoas ouçam suas orações e nem preste atenção nas suas orações. E quando você sente que as pessoas não estão prestando atenção nas suas orações, você ora com mais veemência, com mais impacto, com mais fé, na esperança de receber. Então veja que todos procuravam Jesus e Jesus estava lá no monte, né? Onde está escrito Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 37. Jesus era constantemente expulso da sinagoga. Por onde ele passava, era uma comoção social. Multidões com os mais diversos interesses o seguia. Então Jesus se isolava nos montes com o propósito de refletir, de estar mais próximo de Deus. Você entendeu por isso? Mateus capítulo 8, versículo 20. A mulher samaritana fez menção de que deveria adorar no local em que estava o monte. Ao que Jesus respondeu que não haveria um lugar determinado para a oração, uma vez que Deus buscava os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 21 e 23. Significa que Jesus estava dizendo, monte é bom, monte te santifica. Mas e para aquele que não pode ir ao monte? E para aquele que não pode subir ao monte? E para aquele que não tem condições de ir ao monte? Ele precisa de falar com Deus. Por exemplo, para ele falar com Deus é igual a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que eu sempre digo aqui, estou citando a denominação, porque são as suas doutrinas. Para as mulheres orar a Deus, para elas sentirem que Deus está recebendo as orações dela, tem que ter o lenço na cabeça, tem que ter o pano branco, o véu. Mas se elas estiverem num ponto de ônibus, um bandido chegar, meter a arma e falar é um assalto, elas têm que se calar, elas não podem de maneira nenhuma falar nada. Por quê?
porque elas não estão com véu, talvez esqueceu em casa. Como que Deus vai ouvir se o véu elas não trouxeram? Mas é óbvio que em 1 Coríntios capítulo 11 diz que o véu foi dado em lugar do cabelo. Ou o cabelo foi dado em lugar de véu, né? Vamos inverter. 1 Coríntios capítulo 11. Então, o véu da mulher é o próprio cabelo. Tá, mas não entramos nesse mérito. Entramos no mérito, né, do que Jesus disse. Se você quer falar com ele, aonde não tem um monte, então você não vai poder ir falar com Jesus, porque na sua cidade ela é planície, é amplo, não tem monte, então você não vai falar com ele, com Deus, e Deus não vai te responder. Por isso Jesus aqui advertiu que Deus ele procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. João 4, 21 ao 23. O importante, irmão, claro, obviamente, não é o lugar. Não é o lugar. Eu concordo com você. O importante não é o lugar. Se você está dentro do ônibus, você pode orar ao Senhor, que seja em voz alta, que seja em silêncio. Se você está no trabalho também, na escola, na sua casa, no quarto, na cozinha, no sítio, na pescaria, onde você estiver, Deus está presente onde você está. A questão de monte é algo para se santificar mais, para buscar mais o Senhor. Agora, o que nós vemos, que antigamente os montes eram respeitados. Os montes havia santificação. As pessoas tinham temor ao subir ao monte. Eu me lembro que quando eu comecei a ir ao monte, na época, né, eu tinha que me consagrar. Eu tinha que me ir jejuando, orando, certo? Para que Deus pudesse me dar algo do que eu preciso. Então, eu me aproximaria melhor, né, mostrando para o nosso Deus, né, o que Deus verdadeiramente queria de mim. Então, veja bem, que hoje deturparam o monte. Hoje acabaram. Eu vou tentar rapidamente, porque está chegando já ao fim da memória, mas o importante, como eu disse, não é o lugar. Né? O importante não é o lugar, né, que se ora ou adora, mas a forma e o conteúdo da adoração. Óbvio que cada pessoa faz a sua análise, o seu julgamento a respeito deste assunto. Há aqueles que fazem oração no monte para poderem testemunhar em alto e bom, que levam uma vida espiritual e saudável. Quem são crentes abençoados, creio que essas pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia também, né? Claro, obviamente, regularmente. Não fazem o uso contínuo da oração em casa ou na igreja, julgando que é no monte o lugar em que se deve orar, como diz João 4:20. Não. Existem pessoas que não lêem a Bíblia, não têm estrutura nenhuma e acham que Deus só vai ouvir suas orações no monte. Também é até mesmo pastor que quer ensinar suas ovelhas a só buscar um monte. Que na sua casa Deus vai ouvir, que aonde no seu carro Deus não vai te ouvir, né? Não, Deus ele te ouve aonde você estiver. O resultado desta fé precária, irmão, é que a vida dessas pessoas quase sempre está em ruínas. Pode ver, pessoas que não lê a Bíblia, não estudam a Bíblia, não entendem, que só acha que Deus vai ouvir. Então, vai ter momento que ele não vai nem falar com Deus, porque ele só acha que Deus vai ouvir suas orações no monte. Então veja que o conflito assaltam, né, as divisões e conflito assaltam os seus familiares. Muitas dessas pessoas perambulam de igreja em igreja, né, são rasas na fé. Jesus as chama de hipócritas. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em oração em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mateus capítulo 6, versículo 5. O orar no monte, né, necessidade ou miticismo. Vejamos aqui. É comum presenciar no monte grupos que estão orando apresentarem comportamentos absurdos e contraditórios à luz da perspectiva bíblica. Ou bíblica, né? Bíblia. São confiantes que o poder de Deus se manifesta de forma sobrenatural. Já ouvi crente também orando: eu não aguento o teu poder. Ó Deus, manda mais. Mas se eu não aguento o teu poder, ó Deus, manda mais, então como é que Deus vai mandar mais poder se na verdade a pessoa não aguenta mais o poder? É obviamente que se nós vamos buscar o poder de Deus, nós temos que buscar mais poder. Mais poder pode mandar, Jesus. Enquanto o senhor está mandando, estou aguentando. Agora, se eu não aguentar mais poder, Jesus, eu vou parar porque eu não vou descer do monte. Eu vou morrer aqui. Deus não é senhor de confusão, senão de esclarecimento, irmão. Em Deus não há sombra de variações. Tiago capítulo 1, versículo 17. Há pessoas que estão equivocadas a respeito do poder e a manifestação do poder de Deus. O apóstolo Paulo chamou de meninos os que se alimentam de leite, embora pelo tempo devessem ser mestres do evangelho. Ele usou este termo para classificar os cristãos que não têm discernimento espiritual. Os meninos do nosso tempo, ao orarem no monte, buscam manifestações que são mistificações, frutos de fenômenos naturais,
O que nós podemos dizer aqui é o seguinte. Eu ia muito ao monte. Hoje eu fiz um monte próprio, particular, na minha casa. É o meu estúdio. Eu apago ali tudo, as luzes, porque eu gosto de orar como se tivesse uma luz no meio das trevas. Entendeu? Nós somos a luz deste mundo. Então é uma luz no meio das trevas. Mas é porque eu gosto de orar assim. Tanto faz de luz acesa como luz apagada. Mas é minha preferência. Então veja bem que muitas das vezes a gente, né, nós vamos para o monte, igual eu parei de ir muito ao monte, porque antigamente você ia para o monte, você via alguns irmãos que ia orar. Eles não iam bater papo. Hoje, nós temos montes aqui por perto de casa, montes que, dia de sexta-feira, vai mais de 2.000 pessoas. Então, esse monte era santificado. Quando a gente ia, muitos anos atrás, 20 anos atrás, esse monte ia pessoas idôneas, pessoas que na verdade buscavam o Senhor, falavam em mistério, buscavam poder, unção. Então veja bem que hoje, esse monte, colocaram uma cruz, fizeram daquele monte um cruzeiro. E lá colocaram a mensagem, né, curvando ao pé da cruz. Eu achei um absurdo quando eu vi aquilo lá. Então, quer dizer, quem muito segue a cruz são aqueles romanos. Como eu não sou romanos, como eu não sou católico apostólico romano, não sou como essas igrejas romanas que estão aí intituladas também como igrejas evangélicas, então, que segue ao pé da cruz, que adora o pé da cruz. Então eu não parei de ir. Era muito bom quando nós se reservava longe. Mas certa vez, eu resolvi ir lá de novo, eles arrancaram a cruz de lá. Continuei. Só que estranhei, porque o monte que era para ser santificado, as mulheres iam lá de shorts, mostrando, né, suas partes íntimas, no rego aonde realmente o short estava localizado. Era uma profanação, era um escárnio. E lá estava glorificando a Deus. Deus, não sei o quê. Quer dizer, o espírito da Jezabel subiu até o monte. Certo? Certa vez, eu via os casais lá, eles chegavam lá, estavam lá se beijando, abraçando. E às vezes saíam do mato depois de fazer o sexo. Ali nós presenciávamos muita coisa, né? No famoso monte chamado Monte Palmares aqui em Belo Horizonte. Então veja bem que isso foi desgostando. Certa vez eu e minha esposa, nós subimos ao monte e eu estava lá orando. Era madrugada, umas 2 horas da manhã. O monte tinha muita gente. Eu estava no meu cantinho orando. Só que as pessoas fizeram do monte lugar de pagode, levam instrumentos, né? Levam sanfona, violão, e sai gritando, e sai fazendo bagunça. Quer dizer, umas músicas profanas, traz aquelas músicas de adoradores de Satanás que foi feita lá nas coxas do inferno para cima do monte. Até mesa de comida eles colocam lá. Eles fazem do monte um piquenique. Eles deturparam a santificação. O lugar onde Deus mandava poder, agora está descendo fogo do capeta, do diabo. O que acontece? Certa vez eu fui e eu estava orando lá e de repente, de joelho no chão, testa no chão, eu vi uma mão batendo no meu ombro. E ali aquela pessoa disse: pastor, pastor. Eu disse: o que foi? Me ajuda, o que foi? Me ajuda. Aquele homem lá que eu trouxe, ele pegou demônio e está aqui em cima. Então, irmão, quero dizer uma coisa, que monte é lugar de santificação, não é lugar de levar pessoas para ser libertas, para expulsar demônio. E eu sei que tinha uma lera de gente expulsando aquele demônio, e aquele demônio pulava para lá, para cá, e batia, se batia e tal, que no outro. Ninguém conseguiu expulsar. Não que eu sou melhor do que ninguém, mas eu já tenho experiência nessa área e Deus já me chamou para isso. Então eu tenho ousadia contra o inferno, eu tenho autoridade, como está escrito em Lucas 10:19, como está escrito em Marcos 16:15. Então eu fui, levantei. Quando o diabo bateu em mim, ele disse não. Eu já parti para cima dele, já fui queimando ele com fogo, ele foi gritando e rolando, até que em nome de Jesus ele foi embora. Sabe uma coisa? Aquele cidadão que estava no monte, a mulher levou ele para lá. Ele tinha saído, tinha um dia só que ele tinha deixado o centro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Então veja bem, monte é lugar sagrado, é lugar santo, não é lugar de expulsar demônio.
Monte é lugar de buscar a palavra de Deus. Monte é lugar de falar mais próximo entre você e Deus. Monte é lugar reservado para você se santificar. No monte, irmão, você não pode subir como... se você é uma Jezabel dentro da igreja, você tem que se transformar primeiro para você subir no monte. Porque monte, além de ser, é mais santificado do que realmente dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas que fazem lá um monte, eles sabem que monte é santificado. Eu já vi muito testemunho que pessoas subiram em pecado no monte e desceram de lá o defunto, carregada, morta. Né? Eu já vi muitas pessoas testemunhando que as pessoas que foram desceram mortas. Outras pessoas que vão possessos acabam morrendo também. Monte é um lugar de santificação, mas também de tribulação. Satanás também, ele sobe no monte. Ele se manifesta no monte, ele aparece no monte. Ele foi lá no deserto tentar Jesus. Ele foi no Monte das Oliveiras tentar Jesus. Se você não estiver preparado, ele te mata. Eu conheço uma história de um irmão que mora aqui próximo a mim, que ele é um homem de Deus. Ele é até cego de um olho, mas ele é um homem de Deus, sabe? Ele começou uma campanha no monte com 12 pessoas. E ele andava, ele sempre era o último. E ele foi ao monte, e essas 12 pessoas, quando começaram, quando ele era o último, quando ele passava debaixo da areia, do arame, da cerca, aquele arame que ele suspendia para passar, ele olhava, o arame não descia. Alguém estava passando atrás dele. E por 30 dias, me parece, que eles fizeram um monte, não me lembro, eu sei que, na verdade, durante toda a campanha, aquela cerca, ele sempre era o último, aquela cerca vinha e se abaixava, ele era o último, passava alguém depois dele. Até que, quase no fim da campanha, só restou 2 pessoas, certo? Satanás, ele jogava pedra no monte, Satanás, ele urrava, gritava, dava trovão, né? Cheirava enxofre. E esses 2 irmãos, né, eles presenciaram 2 demônios gigantes à beira do monte. Um loiro, bem grande, e um negro, bem grandão. E eles começaram a repreender. Então tem que ter muita coragem, porque Satanás sabe muito bem que monte também é lugar de santificação. Mas porém, na verdade, meu amado, quando você não está com a vida no altar, monte também pode trazer a sua destruição. Monte também pode acabar com você. Você também pode morrer e nunca mais voltar aos pés do Senhor, porque é escarnecer do nome de Cristo. Então veja bem que para quem tem um monte reservado, hoje não quero dizer, se você está numa cidade que lá não tem monte, se você procurar um monte para orar, amém, mais alto, uma montanha, amém. Mas se não tiver, qualquer lugar que você fizer na planície, se torna um monte para adoração ao Senhor. Agora existe, sim, fenômenos naturais da natureza. Muitas pessoas não acreditam no que acontece. Alguns teólogos, alguns estudiosos da natureza, eles querem distorcer o milagre de Deus. Inclusive, existe o fenômeno da luminência, né? Que quando você ora, gavetos pega fogo. E isso eu quero aqui combater uma mentira de quem não acredita, que eu acredito, porque eu sou prova e testemunho disso. Então veja bem, o fenômeno da natureza aqui tem cristão, né, que pegam folhas e gravetos incandescentes no monte, julgando ser manifestação do poder de Deus. Há aqui um equívoco, é um comentarista que coloca nos seus blogs. O fato nada tem de sobrenatural. Há 2 explicações para este assunto, que consideram lógicas e perfeitamente aceitável. O solo carregado de fósforo, que eu não acredito, né, mas o suor humano produz este fenômeno, fazendo com que folhas e galhos secos de árvore brilhem por esta razão, que não é em todo lugar e em toda circunstância que as folhinhas brilham. As folhagens não brilham de imediato quando se chega ao monte, mas depois de certo tempo de oração. Claro que quanto mais se ora, mais suor e efeitos químicos vão se somando para provocar os efeitos incandescentes e materiais orgânicos. Então veja bem, o que eu quero dizer para você que esses homens que não acreditam nesses fenômenos, eles são cegos espirituais, porque eu acredito. Você imagine uma pessoa, 2 pessoas vai para o monte, né? Uma hora eu vou contar umas experiências sobre isso que não vai dar para contar não, aqui nesse vídeo não. Eu vou fazer uma matéria só sobre